Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção da atividade que está lá no nosso PCD e eu vou corrigir explicando, tirando as dúvidas que vocês tenham a respeito do conteúdo. Vamos comigo? A primeira questão pergunta o seguinte: sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar: A. Quando o núcleo do predicado for o nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. C. O predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. Tá, então vamos à resposta. Na letra A, aqui está dizendo que o núcleo do predicado, ele sendo um nome, ele será chamado de predicado nominal. Correto. Se o núcleo, ou seja, a palavra mais importante desse predicado for um nome, esse predicado será chamado sim de predicado nominal. E o predicado nominal é aquele que tem um predicativo do sujeito, que é justamente o nome, ou seja, a palavra mais importante, e um verbo de ligação, ou seja, esse verbo só vai ter a função de ligar o predicativo ao sujeito. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal, correto? Se nós temos um verbo chamado significativo, ou seja, um verbo de ação, e esse verbo de ação é o núcleo num predicado verbal, esse predicado será assim chamado. O predicado verbo nominal é o resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal, correto? Ele é verbo nominal porque ele tem duas palavras importantes, dois núcleos, o verbo significativo e o predicativo, que pode ser do objeto ou do sujeito. Por isso que a letra D não está correta, porque no predicado verbo nominal, o núcleo nominal ele pode ser representado pelo predicativo do sujeito ou do objeto, e não apenas pelo predicativo do objeto. Aí está a resposta. Letra D é incorreta. Na segunda questão, está pedindo para a gente classificar as frases quanto ao predicado. Então, vamos comigo. Letra A. Ela chegou da festa, já era madrugada. Ela chegou. Chegar é um verbo de ação, é uma ação que o sujeito praticou, no caso ela. Então, se aqui nós temos uma ação e esse verbo é significativo, ele vai ser o núcleo desse predicado. E se ele é o núcleo do predicado, esse predicado é verbal. Letra B. Os moradores estavam revoltados. Como é que estavam os moradores? Revoltados. Então, revoltados é uma característica atribuída ao sujeito. Esse verbo ele está aqui apenas para ligar essa característica, ou seja, moradores revoltados, essa característica ao sujeito. Esse predicado é nominal. A palavra mais importante nele é o predicativo. Ele encontrou os amigos no restaurante. Encontrar é um verbo significativo, né? Então, ele vai ser a palavra principal desse predicado. Esse predicado vai ser verbal. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Agora, aqui nessa situação, nós temos protestaram, que é um verbo significativo, e nós temos nervosos, que é um predicativo atribuído ao sujeito. Lembra da dica que eu falei com vocês? Esse predicado ele vai ser verbo nominal porque nós temos um verbo significativo e um predicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perceber que oculto aqui, ao lado do predicativo nervosos, a gente pode colocar um verbo de ligação.
porque o verbo de ligação acompanha o predicativo. Então, eu tenho: os estudantes protestaram e estavam nervosos contra a corrupção. Portanto, predicado verbo nominal. Ela ficou aflita com a sua demora. Ficou aflita. Aflita é uma característica dela, é um predicativo associado a ela. Então, a palavra mais importante aqui é esse predicativo. Ficou é apenas o verbo de ligação. Então, predicado nominal. Na terceira questão, pediu para vocês classificarem aí os dois predicados. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. Aqui está falando que o sol entra, aqui é uma ação que ele pratica, logo nós temos um verbo significativo, mas nós temos características do sol aqui, ó. Ele entra como? Pálido, ele entra fraco, ele entra oblíquo. Então, aqui eu tenho um predicado que é verbo nominal. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Brilhar é uma ação, né, do sol. Logo aqui, o predicado é verbal. Quarta e última questão. Dê a transitividade das orações. Então, conforme eu expliquei nas aulas a vocês, nós temos que dar uma certa importância ou um certo destaque aos verbos para perceber se eles precisam ou não de um complemento, se eles pedem ou não um complemento. O verbo transitivo é aquele que precisa transitar, ele pede um complemento, ele precisa de um complemento para que a gente entenda a informação por completo. No caso do verbo intransitivo, ele não precisa transitar. O verbo ele tem o seu significado completo. Letra A. Paulo comprou um relógio. Vamos parar um pouquinho aqui no verbo. Paulo comprou. Se eu falar dessa forma com vocês e eu não falar o resto da frase, tá completo o sentido? Vocês vão entender? Acho que não, né? Então vocês vão me perguntar, comprou o quê? Se a gente pergunta comprou o quê, quem compra, compra alguma coisa, aqui está pedindo, esse verbo está pedindo um complemento. Logo, ele precisa transitar, ele é transitivo. E já que nós não temos nenhuma preposição na frente dele, depois dele, ele vai ser um transitivo direto, ou seja, ele vai direto ao complemento sem esbarrar em uma preposição. Então, nós temos aí o verbo transitivo direto. Beatriz desmaiou no sofá. Quando eu falo assim, gente, Beatriz desmaiou, todo mundo consegue compreender, né? A informação está completa. Então, não importa onde ela tenha desmaiado, em que local ela tenha desmaiado. Isso aqui pode estar aqui sim, mas ele não é fundamental, ele não é necessário para a gente entender que Beatriz desmaiou. Aqui já está completo. Então, esse verbo é intransitivo. Os homens acreditaram nela. Os homens acreditaram. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acreditaram em quê? Observem que eu perguntei, ou seja, o verbo puxou um complemento, ele precisa de um complemento, e essa pergunta já veio com uma preposição. Acredita em quê? Já que a gente precisa transitar, o verbo precisa continuar, ele é transitivo. Mas como ele esbarrou em uma preposição, ele vai ser indireto. Preciso de espaço aqui. Mesma situação. Se eu chego e falo, gente, eu preciso. Tá completo? Não. Vocês vão me perguntar, precisa de quê? Olha como vocês fizeram a pergunta. Esse de é uma preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ele vai pedir um complemento com preposição, ou seja, ele é transitivo, ele precisa transitar. E como ele esbarra na preposição, ele é transitivo indireto. João levou uma flor para a namorada. Nessa situação, a gente tem que interpretar assim o contexto. Quem leva, leva alguma coisa para alguém. Então, levou o quê? Uma flor. Esse verbo é transitivo direto, porque a gente pergunta o quê, né? E não pediu preposição. Levou o quê? Uma flor. Para quem? Agora aqui a gente tem a preposição. Para a namorada.
verbo, transitivo direto e indireto. Mesma situação acontece na letra F. Os empresários devolveram dinheiro ao povo. Devolveram o quê? O dinheiro. A quem? Ao povo. Quem devolve? Devolve alguma coisa a alguém. Aqui vai pedir um complemento. Esse complemento primeiro vem sem preposição e depois com preposição. Verbo transitivo direto e indireto. O cachorrinho lambeu o osso. O cachorrinho lambeu. Lambeu o quê? O osso. Então, depois do verbo, ele não está com sentido completo, ele vai pedir um complemento. Como o complemento não tem preposição, transitivo direto. Queremos melhores salários. Queremos o quê? Quem quer alguma coisa. Queremos o quê? Melhores salários. Ele é transitivo, ele pede um complemento, ele precisa continuar, mas ele não esbarra em nenhuma preposição, ele não pede nenhuma preposição. Portanto, verbo transitivo direto. Eu espero que vocês tenham gostado da correção, que vocês tenham entendido a explicação. A gente se vê na próxima aula. Até lá!